Estamos aqui às vésperas da nossa fase 3 das classes de iluminação. Espero que aqueles que concluíram a fase 2 movam-se para a fase 3. Nós vamos entrar em um processo mais de trabalhar com as tábuas cristais, de pegar um pouco mais da nossa anatomia multidimensional galáctica e trabalhar com nossa família de luz. Mas hoje nós estamos aqui nessa aula geral, né? Nessa verdade, essa aula que serve como fórum, como partilha. E espero que vocês tragam alguma dúvida ou algumas partilhas sobre como anda essa aventura da vida, né? E como andam os seus resgates, né? E é, nós estamos num processo acelerado e essa aceleração ocasiona grandes desafios, dependendo da área das nossas vidas que precisamos trabalhar, né? E os pactos sagrados da Aliança Guardiã, né, dos guardiães estelares, dessas raças que formaram alianças conosco, né, abrange a localização de almas perdidas, de trânsitos de consciência, de coleta e recuperação de fragmento de almas, uma série de coisas, e isso depende também é, de como nós estamos lidando com nossos desafios, porque nossos desafios fazem parte dessas missões, né? Então, essas nossas unidades de consciência, essas nossas partes que precisam ser recuperadas e devolvidas à possibilidade de uma evolução contínua através da nossa matriz de tempo cósmica, né? Então, estamos nesse processo de um resgate coletivo, né? E nesse processo precisamos começar a perceber onde estão os nossos pontos de gatilho, onde nós estamos, nossos pontos onde nós precisamos nos abrir ao perdão, para nos libertarmos das velhas energias, nos libertarmos de passado e de velhas histórias. Precisamos perceber quais os níveis de amizade que nós estamos tendo, os guetos de amizade, os guetos sociais. Nós precisamos, mas antes de tudo isso, nós precisamos perceber e fazer o nosso inventário pessoal de onde estamos sendo vítimas, onde está a nossa mentalidade de vítima, né? Senão nós vamos fazer mais do mesmo. Nós vamos continuar fazendo mais do mesmo. Nós vamos continuar fazendo mais cursos, indo a mais palestras, vendo mais lives de Instagram, lives de YouTube, lendo mais livros, mas fazendo mais do mesmo. Porque nada disso vai integrar-se dentro de nós enquanto nós não vasculharmos dentro de um inventário onde está a nossa vitimização, onde está a nossa mentalidade de vítima, percebe? E é uma pesquisa interna poderosa, né? E como nós seremos guiados nisso, basta nós vermos o cenário da nossa vida pessoal e onde nossas ambições e desejos não estão sendo realizados, e aí começarmos o processo de questionamento consciente. E claro que nós temos que ter algumas ferramentas como o perdão. Porque se você anda em looping, é porque há algo ou alguém ou situações que você precisa perdoar. E o perdão é aquela grande ferramenta mestra em que nós podemos ter a oportunidade de soltar passado, soltar a velha energia, soltar a velha narrativa, soltar a mentalidade de vítima. Com isso, nós migramos para aumento de poder. Quanto menos a vítima existe em nós, mais o poderoso, a poderosa nasce dentro de nós, ou renasce, ou emerge de nós.
Então, perceber que existe toda uma faxina multidimensional a ser feita, porque ela vai desde aspectos de com quem eu ando me relacionando a nível de amizades, a nível amoroso, a nível profissional, o que essas relações impactam e como eu me sinto diante dessas relações, a nível de amizade, né? Eh, as palavras que eu corriqueiramente utilizo no meu dia a dia, onde eu não posso, onde eu tenho que, né? Então eu deveria. Então, palavras que são programações mentais, é importante nós percebermos isso. O quanto eu me envolvo com o drama mundial, o quanto eu me deixo me distrair com a questão do drama exterior, o quanto ele me captura. E se eu inicio um assunto com alguém, eu preciso saber até por que é que eu estou falando sobre aquilo. Percebe? E se alguém vem com assunto para você, você precisa também perceber por que é que eu estou escutando isso. Em tudo há uma pista. Porque em tudo há uma frequência. E você é uma frequência, você possui uma identidade de frequência, né? Tomando uma respiração. Eia. Então, todas essas dicas servem para nós podermos iniciar um processo de alinhamento profundo e decidirmos qual o próximo nível do jogo, para onde queremos ir. E sim, é um jogo, né? E é um jogo para os fortes. É um jogo para os fortes, não é um jogo para os fracos. Mas a base de tudo é vasculhar a sua plataforma de vitimização, tá? E percebeu qual o comportamento da vítima. A vítima reclama, a vítima reclama até do preço do café, como eu já falei anteriormente. Subiu o café, poxa vida, agora ninguém compra café, o café tá caro. É a vítima, percebe? Então, se ela se sente lesada porque o cartão de crédito cobrou aqueles juros dela, é a vítima. É, então, essas pequenas coisas nos fazem perceber que a mentalidade de vitimização, ela é muito sutil muitas vezes. Não se trata de alguém que me deu um golpe financeiro e eu me ache vítima dessa pessoa, porque isso está muito escancarado. Eu levei um golpe financeiro, né? Porque alguém me traiu, porque alguém me bateu. Essas coisas estão bem escancaradas e mesmo assim às vezes, algumas delas não são fáceis de perdoar, de soltar, mas são muito fáceis de detectar, porque está bem escancarado. Mas e essas outras que eu citei? Percebe? E a reclamação sobre aquela pessoa, sobre aquela outra pessoa, a reclamação sobre a situação, a reclamação sobre o meu trabalho, sobre o meu emprego. Isso é frequência de vítima. Sentir-se desamparado, sentir-se sozinho, isso é frequência de vítima. Então percebam que há um leque enorme de estudo a ser feito sobre a nossa mentalidade de vítima. E esse é o primeiro passo para resgatar poder. Respirando. Vítimas querem, mas vítimas não decidem. Eu falei isso ontem na Masterclass da Ascensão 5. Algumas pessoas estavam aqui, né? Onde a gente falou ontem sobre, a gente citou muito isso, da diferença entre querer e decidir fazer. A gente querer e decidir fazer. Isso, então, vítimas não cocriam sonhos. Vítimas, elas apenas ficam querendo, mas elas não tomam decisão porque elas não querem pagar o preço pela decisão. Porque sair de vítima implica você total e absoluta responsabilidade 100% ou 200% sobre a sua vida. Então precisamos respirar bem nisso.
Bom, e essa é a nossa jornada bem terrestre, né? Bem aqui, ao mesmo tempo nós precisamos nos permitir e a compreensão de todos esses mecanismos que rodam dentro de nós, né? Então, o desenvolvimento das nossas virtudes, né? Se eu tenho crenças limitantes, intrusivas, eu preciso perceber qual é o oposto daquilo ali, qual o reflexo, a antípoda em termos de virtudes que eu preciso desenvolver dentro de mim, para me ajudar a me alinhar com a lei do Uno, para que eu possa dar acesso também a portas de consciência cada vez mais amplas que vão me nutrir com criatividade, com intuição, vão me nutrir com ideias, tá? Mas ao mesmo tempo, nós somos presenteados pelo Eterno com ideias, criatividades, mas aqueles que não estão empoderados o suficiente simplesmente escrevem e engavetam suas ideias, não tomam atitudes. Então é sobre isso. Eu chego nessa conclusão devido até refletir, né, sobre a minha própria vida, né? Sobre como eu venho me valorizando ou não com relação a tudo, as minhas relações, com relação ao meu próprio trabalho. E eu trago isso para vocês, partilhando aqui, porque isso diz respeito a cada um de vocês também. Isso é a noção de que todos somos um, porque todos temos os mesmos padrões a trabalhar, percebem? Alguns vão ter pilares diferentes, alguns têm um pilar do afeto, outros têm um pilar da saúde, outros têm um pilar do dinheiro. Outros têm os três pilares, outros têm dois para trabalhar, entende? Mas são sempre esses mesmos três pilares que vão permitir que a gente se depare com desafios e eles se tornam parte da nossa missão de resgate de almas aqui. Porque se eu me modifico, o campo M, o campo morfogenético, esse campo M, ele transfere informação para o resto da raça, para que ela possa se nutrir da minha experiência. E quanto mais pessoas vão se superando e permitindo-se ir para o próximo nível do jogo, mais nutrição nós teremos no campo, né? Sobre tudo aquilo que a gente conhece dos campos morfogenéticos. Muito bem, respirando. Eia. Ok. Então, é sobre isso um pouco da temática que eu queria trazer para vocês e da perspectiva da aliança guardiana, né, das alianças estelares. É, nós possuímos certas frequências de um programa de um DNA, de um genoma cósmico, e nós fomos projetados para ancorar uma parte específica dessa codificação desse DNA cósmico e divino no campo planetário. Nós temos uma simbiose, nós vamos ver isso. Na fase 3 das classes de iluminação, nós vamos ver como nós temos uma simbiose entre o nosso corpo energético e a grade cristalina planetária, né? Como através da nossa anatomia multidimensional. E parte nossa, quando, por isso que da perspectiva é mais ampla, ciclos e ciclos de tempo estão se completando e estão se convergindo numa fusão a nível subatômico, a nível de partícula, a nível de estrutura eletrônica de nós. E e essas nossas experiências do dia a dia que nós estávamos falando sobre isso agora mesmo, né? Sobre esses desafios nessas áreas da vida. Elas são parte fundamental para uma concretização dessas informações codificadas tribais a partir das nossas linhagens genéticas cósmicas e galácticas, é, é, removendo, implantando mais informação, mais clareza e removendo antigos implantes alienígenas, de limitação
e fantasmas da Matrix Fantasma, né? Então, dando fim a uma variedade de pactos de sangue que se perpetuam de gerações e gerações através de uma inteligência artificial, desse simulador, dessa IA, dessa quarta dimensão fantasma. Por isso que nós também entramos com o nosso genoma galáctico dentro de linhagens específicas de família, escolhendo pai, escolhendo mãe, com toda aquela bagagem de crenças para podermos repadronizar essas codificações. Respirando. E aí vem o processo de resgatar o nosso alto valor também. O meu alto valor em termos de sentimento, em termos de como eu me posiciono nas minhas relações, se eu estou sendo refém ou capturado do que os outros sentem ou do que os outros acham. E esses outros são os nossos afetos mais próximos. Como eu estou sendo autovalorizado, me valorizando não diante do meu contexto profissional, o quanto eu imponho o meu valor, o quanto eu saio de achar que eu tenho um preço para achar que eu tenho valor. Principalmente, eu diria até da nossa classe, que é um pouco da terapeutas holísticos e etc., porque é uma classe que tem um desafio grande, que é vender espiritualidade. E nós precisamos encarar que nós precisamos vender espiritualidade. Porque se você não vende espiritualidade e não valoriza o seu valor e cobra bem pela sua espiritualidade, as pessoas vão deixar de comprar você para comprar para a indústria fonográfica de música caída. Elas vão comprar para o bar para se intoxicar de álcool. Porque dinheiro tem que ir de um lugar para o outro. E se não vai para o seu bolso, você vendendo espiritualidade, vai para o bolso de outra pessoa que se valoriza e aprendeu a vender espiritualidade. Ou isso, ou na pior das hipóteses, vai para o bolso da indústria de bebida, da indústria de droga, da indústria de cigarro, da indústria da música distorcida. Simplesmente isso. E o primeiro ponto é olhar para o seu autocrítico interior, desrespeitar esse autocrítico que diz: será que vão achar caro? Será que vão achar barato? Será que eu estou exorbitante? Problema de quem achar caro, porque quem passar a achar você caro ou achar que você está muito marqueteiro, essa pessoa não merece estar com você. Agradeça que você vai se livrar dela. Desde a sua rede social, porque ela não está aí para lhe pagar. Ela está só para achar que você é bonitinho, bonzinho e parabenizar você. E quem gosta do seu trabalho te paga. Quem não gosta do seu trabalho só dá aplauso a você, mas paga para outra pessoa. Então, sobre tudo isso, estou trazendo hoje afeto, finanças, tudo. Por quê? Porque é uma reformulação de consciência grande que precisamos ter, de valorizar espiritualidade. Porque tem implante antigo de que espiritualidade não pode ser vendida, porque associa a dinheiro. E o que é dinheiro? Dinheiro não é bom, dinheiro não é do divino, não, dinheiro é do capeta. Isso é uma crença genética inconsciente lá de trás, que a gente carrega, né? E outras crenças mais sobre afetos, sobre ser reconhecido. Então, tudo isso a gente precisa estar agora reformulando dentro da gente. Senão, a gente vai continuar fazendo mais do mesmo, né? É sobre isso, esses contextos de iluminação dentro de nós. Já que estamos aqui numa classe de iluminação, e espero que muitos outros alunos assistam pelo menos a gravação disso aqui, já que não puderam se priorizar para estar escutando isso aqui e escutando de graça. Então, é sobre isso. Fase um,
onde você está com sua mentalidade de vítima, vítima das circunstâncias, de o universo, está, o que é isso, o que é que está acontecendo, e busque o aumento do seu poder. Busque purificar-se. Usa o Ho'oponopono para se purificar. Usa as afirmações positivas. Sem positividade tóxica, não é fuga, é porque você precisa repadronizar sua mente. Você precisa reprogramar a sua rede neural. Ao mesmo tempo, precisa agir. Se teve uma ideia, vai implantar ela. Não engavete. Se não, outra pessoa vai fazer sua ideia, porque o cosmos trabalha assim. Se você tem uma ideia, você recebeu ela do cosmos. E não foi só você que recebeu. Então, o cosmos, ele tem um mecanismo inteligente. Ok, se você não vai implantar a ideia, outra pessoa vai implantar a ideia e talvez até ficar milionário com ela, ou então melhorar a vida, a saúde dela, né? Ou então desenvolver afetos autênticos com essa ideia e que você não quis fazer. Então, estarmos atentos ao que nós recebemos de intuição é muito importante, ok? Respirando. Eia. Muito bem, vamos dar um intervalo de 10 minutos. Em seguida, a gente abre para partilhas, para o fórum, tá? Até já.